Alexia, Dayana, Yuri, Jailane, Wandailson, versão brasileira, Herbert Richard. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre um elemento da geometria, a pirâmide. Antes de tudo, precisamos definir algumas coisas. O que é geometria? Geometria significa em grego medir terras. Os egípcios, em 3000 anos a.C., usavam os conhecimentos em geometria para calcular áreas e delimitar terrenos cujas marcações eram apagadas pelas enchentes do Nilo. Portanto, desde a antiguidade, a geometria está relacionada com o nosso dia a dia, bem como na compreensão de conteúdos significativos para a aprendizagem na matemática e também em outras disciplinas, como física, química e geografia. Dentro da geometria, temos a geometria espacial. Mas o que é a geometria espacial? A geometria espacial é a área da matemática que estuda os sólidos geométricos. Assim, estamos falando daquelas formas que construímos em 3 dimensões, o famoso 3D, que possui altura, largura e profundidade. Agora que já definimos geometria e geometria espacial, vamos falar um pouco sobre as pirâmides. Dentro da geometria espacial, existem diversos sólidos geométricos, e este episódio objetiva exclusivamente falar das pirâmides e suas propriedades. Mas o que é uma pirâmide? Pirâmides são figuras geométricas que aparecem com frequência principalmente na arquitetura. Além disso, podemos definir pirâmides como sendo um conjunto de segmentos de retas com extremidades em um polígono e um ponto fora do plano, que contém esse polígono. Em outras palavras, uma pirâmide é um sólido geométrico do tipo poliedro, ou seja, não possui superfície curva. Tal figura possui faces laterais triangulares e uma base poligonal que pode apresentar vários formatos. Elas têm sempre uma ponta em cima, de onde partem segmentos de reta, até a sua base, onde ela está apoiada. Mas daí surgem algumas perguntas. Podemos calcular sua área e volume? Sim, a resposta é sim. Por se tratar de uma figura tridimensional, podemos planificá-las e assim encontrar sua área e calcular seu volume. Aqui tem a planificação em verde da pirâmide de base triangular, que recebe o nome de tetraedro. Agora eu vou contar um pouco da história das pirâmides. As pirâmides elas foram construídas há aproximadamente 4.500 anos atrás pelos egípcios. A sua construção começou ainda na primeira dinastia, mas aí surgem também alguns questionamentos. Para que serviam as pirâmides? As pirâmides elas foram construídas para proteger e guardar o corpo mumificado do faraó, que no Egito era considerado um deus vivo, como sendo um ser divino, digamos assim. Vocês já devem ter visto em filmes, documentários ou fotografias que as construções das pirâmides são imensas, né? Mas vocês já se perguntaram o que tem dentro? Então, as pirâmides por dentro, elas são bem curiosas, mas vale reforçar que seu interior é muito, mas muito claustrofóbico e não tem nada para ver lá. Mas na verdade há apenas 2 corredores curtos e estreitos e uma sala vazia. As pirâmides elas eram hermeticamente fechadas, ou seja, completamente fechadas. Entre outras peculiaridades, podemos ainda citar que a Grande Pirâmide de Gizé era originalmente toda revestida de pedra calcária polida. Esse acabamento
deu um efeito visual para a construção do faraó Quéops. A pirâmide brilhava quando era exposta ao sol. Infelizmente, boa parte dos revestimentos brilhantes foi roubado há mais de 600 anos. Além disso, os construtores criaram várias câmaras e corredores inúteis para dificultar o possível saque do faraó. Aqui tem a imagem da pirâmide como ela era mais ou menos originalmente, que ela era toda revestida. E com o tempo foi tendo saques e hoje ela não é mais assim, esse GIF aí. Agora eu separei algumas curiosidades sobre as pirâmides. Dentro do conteúdo de pirâmides, a gente tem o tetraedro, que é a pirâmide de base triangular. E o tetraedro, ele é um dos 5 sólidos platônicos, que foram os sólidos que são os sólidos de Platão. A pirâmide, ela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E de todas as maravilhas da antiguidade, a grande pirâmide de Gizé, que é localizada no Egito, é a única que pode ser contemplada pelos turistas na atualidade. Atualmente, 123 pirâmides são catalogadas, sendo as 3 mais conhecidas de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que são as maiores e mais bem preservadas, localizadas em Gizé. Apesar de terem uma arquitetura relativamente simples, o seu tamanho alimentou o surgimento de uma série de teorias que vocês já devem conhecer, que é as teorias que dizem que as pirâmides foram construídas por extraterrestres, que são as teorias mais famosas, e também há teorias que dizem que as pirâmides foram construídas por viajantes do tempo que trouxeram uma tecnologia para o passado e realizaram essas construções. E outra curiosidade é que esse conjunto arquitetônico que é localizado em Gizé, que é das 3 pirâmides, como eu falei antes, ele é guardado pela Esfinge, que é um ser mitológico com corpo de leão e cabeça de faraó. Elementos de uma pirâmide. São 8 elementos que uma pirâmide possui, que são faces. Essas faces são os lados ou paredes do sólido. Ela é uma superfície reta, ou seja, quando passamos a mão, sentimos que está liso. Na matemática, são os diferentes planos que compõem a figura. Arestas são os segmentos de reta que unem as faces. Podem ser classificadas em aresta da base, que são os lados do polígono da base, e arestas laterais, que são os segmentos que unem o vértice superior da pirâmide até sua base. Vértice são as quinas ou pontas da figura, o encontro entre 2 arestas. É interessante notar que a pirâmide tem um vértice único na parte superior, chamado especificamente de apex. Base é o plano ou face em que o sólido está apoiado. No caso das pirâmides, há apenas uma base, e elas podem ter diversos formatos, como triângulo, quadrado e etc. Altura é literalmente quanto mede a altura do sólido. Na geometria, definimos como um segmento de reta que liga o apex até a superfície da base, fazendo um ângulo de 90 graus. Eixo é o segmento de reta que liga o vértice ao centro da base. Na maioria das pirâmides, ele coincide com a altura. Apótema da pirâmide é o segmento que liga o apex até a base, passando pela face lateral, ou seja, corresponde à altura de cada face lateral. E, por fim, a apótema da base é o segmento que une o centro da base até uma das suas extremidades. Se a base fosse circular, diríamos seu raio, mas não é. Portanto, cada polígono da base terá seu próprio apótema. Como podemos observar nas 2 figuras, na primeira, que é o lado esquerdo, a aresta da pirâmide ela é representada por essa reta. Essa bolinha significa o vértice principal, que é o apex. Essa parte rosa é a face lateral
e a parte azul é a base quadrangular. Na imagem à direita, temos a altura, juntamente com o ângulo de 90 graus, né, que vai ser a apótema da base, e a linha roxa, que vai ser a apótema lateral. Quais são os tipos de pirâmides e seus nomes? As pirâmides, elas podem ser classificadas como reta, oblíqua e regular. E a regular é um caso particular da reta. E os casos mais comuns são triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Como já demos o spoiler antes, você já imagina que há diferentes formatos de pirâmides. Eles dependem da inclinação de seu eixo e da relação entre suas medidas e do formato da base. Conforme a inclinação, podem ser classificadas em duas, que são pirâmide reta, quando o eixo e a altura são perpendiculares à base e elas formam um ângulo de 90 graus e todas as apótemas são congruentes, têm o mesmo valor. E as pirâmides oblíqua, que são quando o eixo não é perpendicular à base da figura, assim, algumas apótemas são maiores que as outras. Conforme a base, separamos 4 tipos mais comuns, que são a pirâmide triangular, sua base é um triângulo, então este sólido terá 4 faces, 3 faces laterais triangulares e a face da base, também triangular. A quadrangular, sua base é um quadrado ou retângulo, então terá 5 faces, 4 laterais triangulares e a face da base quadrangular. Pirâmide pentagonal, sua base é um pentágono, então terá 6 faces, 5 faces laterais triangulares e a face da base pentagonal. E a hexagonal, sua base é um hexágono, então será composta por 7 faces, 6 faces laterais triangulares e a face da base hexagonal. Observe que o número de lados do polígono da base corresponde ao número de faces laterais da pirâmide. Então, as faces totais sempre serão os números de lados da base mais 1. Conforme a relação entre suas medidas, as pirâmides regulares são caracterizadas por base, é um polígono regular. A projeção ortogonal do vértice é o centro desse polígono. Todas as arestas laterais possuem a mesma medida. Todas as apótemas possuem a mesma medida e todas as faces laterais são congruentes. Exemplos. Sabendo que um sólido é classificado como tetraedro, qual o formato de sua base? Quantas faces tem esse sólido? Quantos vértices tem esse sólido? E quantas arestas tem esse sólido? Então, o formato da sua base vai ser triangular, vai possuir 3 faces laterais, mais a base, totalizando 4 faces. Em relação ao vértice, são as quinas, né? E possui 4 vértices. As arestas são as linhas. Então, vai ter 3 arestas na base, 3 que ligam a base até o apex, totalizando 6 arestas. Sabendo que uma pirâmide tem como base um hexágono, quantas faces ela tem? Quantas arestas ela possui? E quantos vértices ela tem? Ela possui
6 faces laterais, mais a base, totalizando 7 faces. Em relação às arestas, possui 6 arestas na base e 6 que ligam a base até o apex, totalizando 12 arestas. E em relação ao vértice, possui 6 vértices, que são as quinas. Sabendo que uma pirâmide tem como base um quadrado, quantas faces ela tem? Quantas arestas ela tem? E quantos vértices ela possui? Possui 4 faces laterais, mais a base, totalizando 5 faces. Em relação às arestas, são as linhas, né? Então, ela possui 4 arestas na base e 4 arestas que ligam a base até o apex, totalizando 8 arestas. Em relação ao vértice, possui 5 vértices, que são as quinas. Sabendo que uma pirâmide tem como base um pentágono, quantas faces tem? Quantas arestas tem? E quantos vértices tem? Em relação às faces, ela possui 5 faces laterais, mais a base, totalizando 6 faces. Ela possui 5 arestas na base e 5 que ligam a base até o apex, totalizando 10 arestas. Em relação ao vértice, possui 6 vértices, que são as quinas. Planificação. A planificação é uma forma de apresentar um sólido usando apenas um plano, ou seja, é uma forma de representar um objeto tridimensional ou em 3D em apenas 2 dimensões. No caso da pirâmide, as planificações são formadas sempre por um polígono e vários triângulos, dependendo do número de lados desse polígono. No primeiro exemplo, temos uma pirâmide quadrangular, ou seja, a sua base terá 4 lados e para cada lado terá um triângulo. No segundo exemplo, temos uma pirâmide pentagonal, ou seja, a sua base terá 5 lados e para cada lado um triângulo. No terceiro exemplo, temos uma pirâmide triangular, ou seja, a sua base terá 3 lados e cada lado terá um triângulo. No quarto exemplo, temos uma pirâmide hexagonal, ou seja, de base de 6 lados e para cada lado um triângulo. É possível perceber que na planificação é muito utilizada para resolução de problemas em escolas, em trabalhos acadêmicos, enfim, uma infinidade de soluções. Áreas da pirâmide. Existem 3 tipos de áreas da pirâmide: área da base, área lateral e a área total. A área da base, ela irá depender do polígono que está formando a base, ou seja, pelo número de lados. Existem as 4 principais tipos de áreas da base, e vou citar aqui: área do triângulo, área do quadrilátero, área do pentágono e área do hexágono. A área do triângulo se dará pela base de 3 lados e pela seguinte fórmula: A igual a B vezes H dividido por 2, onde B será a base do triângulo e H vai ser a altura do triângulo. Agora vamos falar sobre a área do quadrilátero. Como sabemos, existem vários tipos de quadrilátero, mas para calcular a área de uma base da pirâmide, geralmente é utilizada essa fórmula aqui: A igual a B vezes H. B da base e H da altura. Nesse primeiro quadrilátero, podemos observar que B será
o comprimento maior e H será o comprimento menor. Agora, a área da base com base pentágono. Como podemos ver, um pentágono terá 5 lados e a sua forma se dará por A igual a 5, que é o número de lados que tem um pentágono, vezes L, que é o comprimento de cada lado, vezes A, que vai ser o apotema da base. E agora a área do hexágono. O hexágono, como sabemos, existem 6 lados em sua base. E para calcular essa área, existem 2 fórmulas. A primeira que se dá pelo perímetro da base, ou seja, pela soma de todos os lados da base, vezes A, que é o apotema da base, dividido por 2. Na outra forma, se dará por 6, que é o número de lados que tem a base, vezes L, que é o comprimento que tem cada lado da base, vezes raiz de 3 dividido por 2. Agora vamos saber a área lateral de uma pirâmide. A área lateral sempre será triângulos e vai depender do número de triângulos os lados da base. A forma para se calcular a área lateral de uma pirâmide, ela difere da forma para se calcular a área de um triângulo apenas pelo N, que vai simbolizar a quantidade de triângulos que a pirâmide possui. Área total de uma pirâmide. A área total de uma pirâmide se dará pela soma da área da base e da área lateral. Vejamos o exemplo. Podemos perceber que essa parte azul será a área lateral da pirâmide e essa parte amarela será a área da base da pirâmide. E a soma delas duas dará o total da área da pirâmide. Volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide nada mais é do que o preenchimento interno da pirâmide. Um exemplo disso é quanto de água vai caber dentro de uma pirâmide. A forma se dará por V, que é o volume, igual a 1/3 vezes a área da base, vezes H, que vai ser a altura da pirâmide. Esse 1/3 se dará porque o volume de qualquer sólido com uma base e uma ponta em cima, seja poligonal ou corpo redondo, é dado por 1/3 do produto da área da base pela altura. Tronco da pirâmide. Tronco da pirâmide nada mais é do que um sólido formado por uma seção transversal em uma pirâmide qualquer. Em outras palavras, é um sólido adquirido após um plano cortar a base de uma pirâmide, separando em 2 figuras, o tronco e uma pirâmide menor. Como podemos ver na imagem ao lado direito, um plano paralelo separando a base maior da base menor. Elementos do tronco da pirâmide. Por se tratar de uma figura sólida, o tronco é composto por arestas que recebem nomes próprios para facilitar a compreensão de sua posição espacial. E esses elementos são a base maior, que é o polígono que está oposto ao vértice da pirâmide, sendo sua própria base. A base menor é um polígono formado pela seção transversal, que é o corte da pirâmide, e a altura é a distância entre a base maior e a base menor. Tronco de pirâmide regular. É chamado de tronco regular quando é obtido de uma pirâmide regular. Assim, para o tronco regular, valem as seguintes propriedades: arestas laterais congruentes, bases formadas por polígonos regulares, faces laterais caracterizadas por serem trapézios isósceles congruentes,
e a altura de uma face lateral qualquer sendo nomeada por apótema. Como podemos observar na imagem ao lado, a base menor, as arestas, base maior, a face lateral, a apótema, que está destacado em laranja, e a altura. Área do tronco de pirâmide. A área do tronco de pirâmide é determinada pela soma das áreas de todos os polígonos que o formam. Podemos observar que a base menor e a base maior de um tronco podem ser isósceles. Então, basta multiplicar o número de lados da base pela área de um dos trapézios isósceles, para obter, assim, a área lateral do tronco da pirâmide. Depois disso, é necessário calcular a área das bases e, por fim, somar todas as três áreas. Como podemos ver, a fórmula é A, que é o que queremos achar, a área, igual a 1, que é a área da base maior do tronco, mais a 2, a área da base menor do tronco, e mais a L, que, no caso, vai ser a área lateral do tronco, encontrada pela soma das áreas dos trapézios que compõem o tronco. E assim, a soma dessas três áreas, obteremos no final a área do tronco da pirâmide. Volume da pirâmide. O volume do tronco da pirâmide corresponde ao espaço ocupado ou à capacidade do tronco da pirâmide. É obtido fazendo a diferença entre o volume da pirâmide original e o volume da pequena pirâmide formada após a interseção do plano. E assim, dessa maneira, obtemos a fórmula que determina o volume do tronco de qualquer pirâmide, que no caso é V igual a altura sobre 3, vezes a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. E assim, acharemos o volume do tronco da pirâmide. Dando continuidade, agora vamos praticar um pouco o conteúdo que vinha sendo apresentado. Aqui a gente vai calcular a área e volume de pirâmide fazendo o seguinte exercício. Uma pirâmide quadrangular regular de altura 4 metros tem uma aresta da base medindo 6 metros. Calcule o seu volume e sua área total. Extraindo as informações aqui do exercício, obtemos a seguinte pirâmide, com altura de 4 metros, uma aresta da base mede 6 metros, como a base é um quadrado regular, isso implica que cada aresta também vai medir 6 metros. Para estar calculando aqui quanto vale o volume da pirâmide, vamos utilizar a seguinte expressão. O volume da pirâmide é dado por a área da base vezes a altura dividido por 3. A altura temos aqui que é 4, só que não temos quanto vale a área da base, então iremos calcular. Como a base é um quadrado regular e cada lado aqui mede 6, então para encontrar a área da base, basta fazer lado ao quadrado. Então, fazendo aqui, a área da base é igual a L ao quadrado, como o lado é 6, 6 ao quadrado é igual a 36 metros quadrados. Agora, como temos a área da base e a altura, podemos aqui substituir na expressão para estar encontrando quanto vale o volume da pirâmide. Então, substituindo aqui na expressão, temos a área da base vezes a altura dividido por 3, 36 vezes 4, 144, 144 dividido por 3 é igual a 48 metros cúbicos. Agora, o próximo passo é calcular a área total dessa pirâmide. Para calcular a área total da pirâmide, ela é dada por a soma entre a área da base com a área lateral da pirâmide. Antes de partir para os cálculos, vamos aqui identificar algumas características da pirâmide. A altura da pirâmide, ela parte aqui do centro da base e vai até o vértice da pirâmide. Esse segmento aqui, vindo do centro da base até o ponto médio dessa aresta aqui da base, é chamado de apótema da base. Essa extremidade aqui, indo do ponto médio da aresta da base até o vértice, é chamado de apótema da pirâmide. Lembrando que esse apótema também funciona como a altura desse triângulo aqui.
Grave bem essa informação, porque ela vai ser importante para a conclusão aqui da nossa resolução. Então, fazendo aqui a planificação dessa pirâmide, encontramos que a base é um quadrado irregular. A figura aqui, essa figura espacial da pirâmide é formada por 4 triângulos, como a base é um quadrado irregular, isso implica que os triângulos aqui são iguais. Como os triângulos são iguais, para calcular a área lateral da pirâmide, basta apenas calcular quanto vale a área desse triângulo aqui e multiplicar por 4. Bem, para calcular a área do triângulo, é dada a expressão base vezes altura dividido por 2. A base temos que mede 6, porque aqui é justamente um lado do quadrado regular que foi dado no exercício que mede 6. Porém, a altura não sabemos ainda quanto vale. Só que, como falei anteriormente, o apótema da pirâmide também funciona como a altura do triângulo. Então, se encontrarmos quanto vale esse apótema da pirâmide, também estaremos encontrando quanto vale a altura do triângulo. Observe que a altura da pirâmide com o apótema da pirâmide e também com o apótema da base forma-se um triângulo retângulo. Então, extraindo esse triângulo, temos a seguinte situação. Aqui, veja que temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Também temos uma hipotenusa. Então, podemos aplicar aqui uma relação pitagórica para estar encontrando quanto vale esse apótema. Então, aplicando aqui a relação pitagórica, temos que o quadrado do apótema é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso implica que o quadrado do apótema vai ser igual a 16 mais 9. Isso implica que o quadrado do apótema vai ser igual a 25. O apótema vai ser igual a raiz quadrada de 25 e, portanto, o apótema vai valer 5. Como o apótema da pirâmide vale 5 e o apótema também é a altura do triângulo, então concluímos que essa altura aqui mede 5. Agora já podemos substituir na expressão para estar encontrando quanto vale a área desse triângulo aqui. Então, substituindo na expressão, temos que base vezes altura dividido por 2, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2 é igual a 15 metros quadrados. Encontramos a área de um triângulo desse daqui. Como os triângulos são iguais, a gente vai multiplicar por 4 para estar encontrando quanto vale a área lateral da pirâmide. Então, a área lateral é igual a 15 metros ao quadrado vezes 4, que vai ser igual a 64 metros quadrados. Uma vez que sabemos quanto vale a área da base e a área lateral, agora podemos substituir aqui na expressão para estarmos encontrando quanto vale a área total da pirâmide. Então, substituindo na expressão, temos que a área total é igual a 36 metros quadrados mais 60 metros quadrados, que vai ser igual a 96 metros quadrados. Então, essa foi nossa abordagem sobre o conteúdo de pirâmide. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção. Separamos para vocês alguns títulos semelhantes que compõem o conteúdo de geometria euclidiana espacial, sendo eles o cone, cilindros e prisma.